Amém, irmãos? Vamos continuar. Tivemos um probleminha técnico, né? Vocês não aprenderam a fazer leitura da boca, aí, né? Temos que aprender a fazer leitura da boca também. Então vamos ao texto de 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Iniciamos então a leitura. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei em membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então ele está dizendo que nós pertencemos a Deus, né? Paulo começa falando aqui que tudo nos vem, tudo nos é lícito, mas não me deixarei para dominar por nenhuma delas. Nós vemos que o problema, muitas vezes, do cristão está nesse sentido. Porque existe um ditado que diz que eu posso até acontecer de um pássaro pousar sobre a minha cabeça, mas fazer ninho eu tenho que permitir. Então, muitas vezes, nós não deixamos nos dominar por aquilo que vem, porque as coisas não são lícitas, às vezes nós achamos, né? Porque Paulo ele fala assim que se aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Porque nem sempre tudo nós é lícito, e não deixemos dominar, a não ser pelo Espírito do Senhor, né? E quando ele fala que os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, né? Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Essa palavra prostituição, no grego, é a palavra porneia. Aqui Paulo não está falando no sentido também de relação com o corpo. Quando ele fala de manjares, porque essa palavra porneia, também ela tem o conceito de dizer que a comer coisas que são oferecidas a ídolos, né? As coisas que são oferecidas a ídolos. E muitas vezes a pessoa ingere. E nós vemos que essa palavra porneia diz aqui que os manjares são para o corpo, né? Que ele fala assim, que os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus aniquilará um como o outro, mas o nosso corpo tem que ser santo. Ele fala, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Então, eu e você são membros de Cristo. E o membro de Cristo tem que ser santo, porque ele próprio diz, sede santo como eu sou santo. Então nós somos separados. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então nós vemos aí que espiritualmente nós unimos ao Senhor. Mas quando nós cedemos, quando ele fala aqui da meretriz, da prostituição, quando nós, na verdade, nós nos misturamos com as coisas do mundo sem fazer separação, nós estamos prostituindo contra o Senhor e até com o nosso corpo. Ele fala assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço, né? Nós fomos comprados pela vida de Jesus, o que nós temos é a vida de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele, na verdade, nos comprou. Se você está debaixo desse sangue, você crê nisso,
O corpo não pertence a você, pertence a Ele, porque é o templo do Espírito Santo. O texto áureo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então nós recebemos o espírito de adoção de filhos, nos tornamos filhos do Senhor, e não de escravidão, não somos mais escravos. O próprio Jesus disse assim, eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, né? Amigos, porque ele falou, o amigo sabe, um amigo conta para o outro, mas o servo não sabe. E como filho também, porque o escravo, ele faz aquilo que é ordenado. O filho, na verdade, ele vive para agradar o pai. Né? O próprio Jesus pronunciou isso daí, né? Que ele diz assim, que se você, aqueles que agradavam a vontade do diabo, é filho do diabo. Palavra introdutória. Nesta lição, vamos nos concentrar na relação real, pessoal, dinâmica e poderosa, transformadora e exclusiva que temos com o Espírito Santo, bem como nos efeitos que somente a fé cristã, como suas doutrinas, os seus dogmas, pode oferecer a todo aquele que se dispõe a uma experiência sobrenatural com o próprio Deus. Né? A obra de Deus é algo maravilhoso. Né? Nós vemos que a obra de Deus, aquilo que é de Deus mesmo, nada interrompe, nada interrompe. Nós vemos que nessa situação que nós vivemos agora, essa situação de crise, de pandemia, Deus é o mesmo, nada de Deus é quebrado. Deus, Ele é poderoso. Né? E quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, nós nos fortalecemos no Senhor. Por isso, que nós temos que ter um relacionamento intenso com o Espírito Santo, ou contínuo. Né? Porque ele diz aqui, no plano divino, o Espírito Santo desempenha diversas funções. Né? Quando nós vemos que, antigamente, antes de Pentecostes, ele atuava de uma forma. Agora, na verdade, ele atua, na vida da pessoa, o Espírito Santo. Nós vemos muitas vezes que, quando nós estudamos até agora, nas lições passadas, que o Espírito Santo, ele opera de várias formas, né? Ele conhece, sabe todas as coisas, né? Ele vivifica, ele fortalece, né? Então, ele é o que nos conduz, e ele intercede por nós. Eu queria ler uma palavra de João, as cartas de 1 a João, no capítulo 5, algo interessante, que fala do amor de Deus. 1 João 5 diz, tudo aquele que crê que Jesus é Cristo, é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando os amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque imagina, irmãos, se nós achamos que amar a Deus é o suficiente, mas se nós temos o amor de Deus, nós o amamos como Ele. E aquele que Ele ama, nós também nós amamos. Por isso, nós somos um corpo, e nós amamos uns aos outros. Ele fala, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Né? Então, se está difícil seguir o Evangelho, é porque lhe falta você buscar mais a presença do Espírito Santo. Ele diz no 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós sabemos que nessa situação que nós estamos vivendo, a fé que nós temos, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus intercede por nós, crendo que Ele nos guarda, nós, na verdade, podemos passar por essa situação vencendo, como vencedores. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Né?
Então, que isso testifica em nós. Como Jesus, ele veio, foi batizado, morreu na cruz, ele veio por água e por sangue. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, praticamente está falando da Trindade aqui. Então, quem testifica no céu, para você ver, irmãos, como é algo importante a palavra de Deus, que não é o livro em si, as páginas ou as letras, mas sim a palavra na sua essência, naquilo que ela provém e vivifica em nós, que a testificação no céu é a própria palavra do Senhor. Quando você declara a palavra do Senhor, quando você estuda, faz com que entre no seu coração a palavra do Senhor, você, na verdade, está testificando no céu, porque lá os 3, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra, os 3 são que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Aí ele diz assim que os 3, eles concordam num, né? Nós vemos que o próprio Jesus disse, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, nós somos testificados, através do Espírito Santo, que Deus é conosco. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu, que seu Filho deu. Então nós vemos que quando a pessoa, uma coisa que não consegue negar, o próprio mundo declara isso, é a vinda de Jesus, é a presença de Jesus aqui na terra. Nós vemos que a própria arqueologia e tudo aquilo que se faz, eles mesmos fazem as datas a C e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Então nós vemos que o mundo não consegue negar Cristo. E na verdade Deus dá o testemunho dele por Cristo. Se alguém dizer que não existe Deus, ele não vai acreditar na obra de Cristo. Mas aí ele se faz mentiroso, porque existe uma verdade aqui na terra. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Essa questão é muito importante, irmãos, porque é o que nos leva a esperar a vinda de Jesus, é saber que nós estamos com Ele aqui, na presença do Espírito, que nos testifica dele em nosso coração, em nossa vida, e que um dia nós estaremos com Ele para sempre, porque nós temos a vida eterna. Ele fala lá no 17, toda iniquidade e pecado, há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então ele diz assim que o que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado. E quando nós somos nascidos de Deus, e somos gerados, Ele conserva em si mesmo, e o maligno não tem poder sobre nós. Você está protegido, por isso que nós estudamos sobre a couraça, sobre a proteção que Deus nos dá, quando nós temos o Espírito Santo. E isso, o maligno não nos toca, ele não consegue nos tocar. E isso é muito interessante, irmãos, porque justamente isso aí é o relacionamento intenso do Espírito Santo. Podemos usufruir de todas as particularidades do Espírito Santo quando nos lançamos em um relacionamento profundo de intimidade com Ele, né? Essa intimidade com o Espírito. Muitas vezes, a gente se coloca e clama ao Senhor e ora, né? Porque sabemos que essa frase que a gente fala, que a oração é a chave da vitória, mas a oração ela tem que ter precedida por uma vida de santificação. Porque se nós só falarmos com Deus e não ouvirmos a Ele,
nós não teremos a verdade. Nós temos que ouvir o Espírito Santo. E muitas vezes orar no Espírito. Por quê? Porque ele é o nosso intercessor. Ele diz assim no 1, como vimos em nosso estudo anteriormente, não há dogma, religião, credo ou filosofia que consiga prover ao homem uma aproximação real e experimental de Deus, né? Somente o Espírito Santo, né? O próprio Jesus, ele fala, né? Ele fala que se a minha palavra estiver em vós, eu e meu Pai viemos e faremos morada em vós. E como é que ele vai fazer essa morada em vós, em nós, se não pelo Espírito Santo? Quando o Espírito Santo foi enviado, ele, na verdade, ele veio fazer morada em nós. Por isso que Paulo declara que nós somos templo do Espírito Santo. E ele declara mais, que nós somos um edifício, que nós somos construídos pelo Espírito do Senhor. Um edifício do Senhor. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, né? Efésios 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. No 20 ele fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então o próprio Deus diz assim que, ele fala assim que ele não habita em lugar feito por mão de homens, mas por aquilo que ele criou. E nós vemos que pela palavra de Paulo que ele fala aqui aos Efésios, nós vemos que Deus está edificando, né? Paulo ainda fala uma coisa interessante, né? Ele fala em Coríntios que se você, como é que é a tua obra? É palha, madeira, é feno, palha, madeira, prata, preciosa, pedra preciosa ou ouro? Porque vai ser provado pelo fogo. Aquilo que se queima não vai permanecer. Então, na nossa obra, nós temos que ver que tipo de obra, que fundamento, como que é esta obra que nós temos. Porque o próprio fogo, aquilo que se consome, aquilo que não permanece. Mas nós temos o quê? Ele fala que nós somos vasos de barro, mas nós temos dentro de nós um vaso de ouro. Somos fracos, mas a fortaleza do Senhor, que é o Espírito do Senhor que está em nós, né? E ele desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós mesmos, quando não sabemos nos expressar, não sabemos identificar o que realmente necessitamos, né? Romanos 8, 26 diz que nós, pela nossa fraqueza, nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, quer dizer, o próprio Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, é aquele que intercede por nós, né? Nós, às vezes, temos muitas a mania de pedir as orações para que alguém intercede por nós. A religião, ela depende de uma imagem para que intercede pela pessoa. Mas nós vemos que quem intercede por nós é o próprio Espírito do Senhor. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede ao Senhor aquilo que nós não sabemos como pedir, que Paulo fala, né? E nós temos o quê? Através disso daí, como intercessor, o que tem acontecido na nossa vida é um convívio, um convívio cotidiano. É todo dia, você deita, dorme, levanta, e o seu dia a dia, você tem que estar sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Porque o apóstolo Paulo recebeu a revelação de Deus, de que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios 3,16, ele diz assim, não sabeis vós que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se você é separado, santificado para Deus, você está nessa condição, né? Você é um templo do Espírito Santo, né? Nós sabemos que Paulo fala isso daí, né? E isso prova muito mais do que ser um cooperador juntamente com o Pai. O Espírito busca conviver conosco cotidianamente. E assim que um relacionamento verdadeiro se concretiza, né? Então, não é... Por isso que a diferença do Antigo Testamento para o Novo, justamente é isso daí. Nós temos a permanência do Espírito Santo conosco. Quando ele desceu em Pentecoste, ele não deixou a sua igreja. Ele fortaleceu e ele dirigiu a sua igreja. E a igreja do Senhor, ela permanece até hoje por causa do Espírito Santo que intercede por eles. De trabalhar na vida de homens e mulheres que até hoje conservaram a sã doutrina do Senhor. Diferente do período do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se manifestava por intermédio de poucos homens. No período da igreja, ele atua de forma integrada em todos nós. Somos o seu templo, a morada do Espírito de Deus. Daí a recomendação de Paulo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito, né? Então nós temos que fazer isso daí. Conservar. Paulo fala assim que nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Nós devemos conservar o Espírito Santo. E a conservação do Espírito Santo é justamente uma vida santificada no Senhor. O fato do Espírito habitar em alguém mostra que há um interesse real da parte de Deus em manter uma aproximação conosco, né? Então, a vontade de Deus foi sempre se relacionar com o seu povo, né? Nós vemos que as nações que Deus formou, nunca foi uma nação. Nós sabemos que havia uma lei que regia ali em Israel, quando o povo foi formado ali, mas ela não iniciou pela lei, ela iniciou pela fé. Um homem chamado Abraão creu e pela fé foi-lhe imputado a justiça, e dali nasceu uma nação pela fé. O que nós sabemos que, através de Jesus Cristo, a nação cresceu e uma nação também está sendo formada pela fé, né? E nós vemos que justamente é isso, né? Que é um interesse real da parte de Deus em manter uma aproximação conosco. A vontade de Deus foi ser sempre pleno em nós. Nós sendo um, através do Espírito dele, ele vem conosco, a conviver conosco, né? A própria palavra de João, no Evangelho de João, ele diz que ele tabernaculou. E o que Deus quer é justamente isso aí. Tabernacular. A palavra tabernáculo é habitação. Então, a vontade de Deus foi sempre habitar em nós, né? A vinda de Jesus é a maior prova de que ele se preocupa com a humanidade. E mais do que isto, ele quer conviver com a sua criação. Então, nós vemos que a vinda de Jesus foi justamente a preocupação de Deus. E a prova do amor de Deus é o próprio Jesus, que foi enviado até nós, né? Ele foi enviado. Nós vemos que Jesus, como filho, ele já era filho. Ele foi enviado como filho de Deus, nasceu através... Por quê? Porque a entrada neste mundo é dessa forma. A pessoa só pode entrar neste mundo através de uma mulher, né? E isso Deus, ele na criação, ele fez quando formou o homem, né? Ele tirou a mulher da costela do homem, fazendo a mulher a mesma essência do homem, mas que a necessidade de se voltar para quando eles fossem completos, o homem e a mulher, completo, eles pudessem gerar uma vida. Eles só podiam gerar vida através desta forma. E Jesus veio, por isso que ele nasceu. Criancinha, e cresceu por causa disso. Ele tem que cumprir todas as etapas. Porque Jesus, ele declara, lá em João 14, 17, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco
estará em vós, está em nós. Então o próprio Jesus diz aí que o mundo não pode receber. Só recebe aquele que, na verdade, crê no Filho de Deus e recebe o sacrifício, né? E esse que recebe o sacrifício, ele se santifica pela palavra do Senhor, porque a palavra é aquele que nos limpa, é aquele que nos regenera. E a partir deste momento, a pessoa tem uma vida diferente, porque ela passa a ser templo do Espírito, ele passa a ser habitação do Espírito. E aí o Senhor pode tabernacular com nós, pode tabernacular com você, por causa desta habitação, né? E nós vemos que isso é que, na verdade, né, a palavra que habitar que eles tiram, é a palavra grega memo, é uma palavra que é permanecer, ficar, né? Então nós não temos mais aqueles lampejos que tinha antigamente no Velho Testamento, em que o Espírito Santo vinha. Não, agora ele permanece. Essa permanência, justamente, é aquilo que Jesus se preocupou. Ó, vocês ficam em Jerusalém, e quando você for revestido do poder do Espírito Santo, aí sim começará a obra, né? Nós falamos muitas vezes, a gente até com uma certa crítica sobre Pedro, né? Mas nós vemos que Pedro, o que faltava na vida dele não era o amor a Deus, mas sim a presença do Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo, ele nunca mais negou o Senhor, nem diante das autoridades. Inclusive, ele chega lá no capítulo 5, lá, no capítulo 4 de Atos, que quando ele leva a autoridade, ele fala, ó, convém mais ouvir os homens a Deus, portanto, nós ouvimos a Deus. E aí ele diferenciou pelo Espírito do Senhor. E aí nós temos o quê? A assistência do Espírito Santo, né? Uma assistência do Espírito Santo. O Espírito está pronto para prestar assistência ao cristão, ao momento da aflição, angústia, perseguições, ou quando ele precisar de ajuda para a defesa da sua fé, né? Essa assistência foi prometida literalmente por Jesus, na verdade, né? Então, nós temos aí o quê? Uma assistência do Espírito Santo. É Ele que faz nos crescer da fé. Por quê? Porque é Ele que nos convence do pecado e da justiça. Ele nos convence do pecado para que nós nos arrependemos. Da justiça, para que nós recebemos a salvação do Senhor. Então é Ele que nos convence. Por isso que Ele é muito importante na vida do cristão. Ele diz assim em Marcos 13, versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falai, mas o Espírito Santo. É interessante isso aí, né, irmãos? Porque nós vemos que Jesus estava falando essas coisas aqui, ele sabia que os discípulos iam enfrentar dificuldades, né? E dificuldades maiores, porque eles iam enfrentar autoridades que eram sobre ele, autoridades que podiam tirar a vida deles, né? Mas Jesus já fala para ele, não se preocupe, que naquele momento o Espírito do Senhor vos colocará na boca aquilo que vos convém falar. Por isso, irmãos, quando nós somos confrontados, até pela nossa fé, nós temos que ter a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai nos guiar a falar a verdade, né? Por isso que o próprio Pedro, ele disse, ora, porque ele foi levado ali, porque eles estavam pregando de Jesus, lá em Atos. E quando ele estava pregando de Jesus, ele foi preso, mas ele falou, convém primeiro que ouvimos aos homens ou a Deus, porque ele falou, você não fala mais desse Jesus, mas o poder do Espírito Santo. Ele não recebeu um espírito de escravidão, e sim, como diz lá em Hebreus, um espírito de ousadia, Ele fala, convém mais ouvir a Deus do que aos homens. E isso é muito importante, irmão, porque a pior coisa para um cristão é ele ouvir aquilo que não é a verdade, aquilo que não é a palavra. Quando entra uma pessoa que ela dá ouvido a doutrinas enganosas, ou de uma seita,
e ela dá ouvido a isso daí, é perigoso ela entrar no coração. Porque uma pessoa desviada por um adultério, por um pecado, ela consegue voltar para o Senhor. Mas uma pessoa desviada por doutrinas erradas, ela fica preso naquilo. Ela fica preso naquilo. E essa doutrina acaba consumindo aquela pessoa que ela dificilmente aceita a verdade. Ela transforma-se. Então, é muito importante nós termos conhecimento da palavra e a comunhão com o Espírito Santo. É muito importante. Porque nós vemos que naquela época, na época em que dos judeus ali, na época de Jesus ali, havia uma questão seguinte, que um domínio romano muito forte na vida deles, né? O cenário não era favorável, né? Só era para aqueles que possuíam terras, aquele que possuíam dinheiro ou cargo político. O povo simples era o que mais sofria, não mudou nada até hoje, né? O mais pobre é o que mais sofre. Naquela época também era assim. Tanto pelas rígidas regras religiosas, e é isso que os sacerdotes eles impunham. Eles estavam tão envolvidos, porque muitas vezes os sacerdotes eles têm uma situação muito privilegiada, né? Os fariseus, por exemplo, eles eram uma classe nobre, uma classe que tinha condição, muita condição. E os sacerdotes, eles também adquiriam muitas posses, muitas condições. E eles impunham umas regras religiosas tão pesadas para o povo, e aquela regra imposta pelo povo era tão pesada, que oprimia os mais pobres. Os mais pobres eram, na verdade, oprimidos ali. Sem contar com os impostos, que eram cobrados ali e tinham que pagar, né? E quando Jesus ele vem na Terra, né, a parte religiosa judaica não aceitou aquilo, porque Jesus, a pregação dele era diferente. Porque falar do Evangelho ali era, na verdade, algo perigoso. Perigoso, não havia como. E isso também para os discípulos. Nós vemos que pregar o Evangelho não era fácil naquela época, né? Como nós vemos em muitos lugares que também não é fácil, né? E eram perseguidos, né? Mas o Espírito do Senhor, foi por isso que Jesus se preocupou que eles ficassem ali para ser revestidos do Espírito Santo. Porque eles falaram, virá sobre vós, né, o poder do Espírito Santo, né? Virá sobre vós, na verdade, aquilo que vai conduzir. E você só pode conduzir a obra e pregar o Evangelho pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, ela não se preocupa com aquilo que vem sobre ela. Ela nem se preocupa com a vida dela. Ela se preocupa justamente em falar daquilo que é a verdade do Senhor, né? Enfrenta tribunais, governantes. Eles enfrentaram tudo para que o Evangelho fosse pregado e chegasse até nós hoje. Então nós vemos que é muito importante. Se nós, estando no Espírito, não teremos dificuldade em proclamar o Evangelho quando surgirem as oportunidades. Mas ainda assim, se tivermos problema, Ele estará presente para nos ajudar a superar os desafios, né? E essa é a coisa que Jesus disse, né? Estarei convosco em todo o tempo. Estarei convosco em todo o tempo. Em João capítulo 15, versículo 26, ele diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu der da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai e testificará de mim. E vós também testificarei, pois se estiverdes comigo, vós testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, Jesus está falando aqui que aquele que é enviado pela parte do Pai, que é o Espírito Santo, é Ele que, na verdade, vai nos impulsionar a falar desse Evangelho. É por isso que, muitas vezes, a pessoa, para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, ela tem que falar pelo Espírito do Senhor. Senão, ela não vai permanecer. Ela não consegue, na verdade, expressar aquilo que Deus quer passar, né? Aquilo que Deus quer passar através da tua palavra. Porque a palavra e o Espírito que nós vimos, eles, na verdade, são um. O Espírito Santo veio testificar de Jesus Cristo.
O Espírito Santo ele veio para que nós fôssemos a testemunha. Ele mesmo falou lá em Atos 1, né? Vós sereis minhas testemunhas. Então, nós testemunhando de Jesus. E uma coisa mais interessante, irmãos, é que quando alguém é testemunha de alguma coisa, é porque esse alguém, ele esteve presente naquele lugar. Né? Aí nós vemos, como é que eu posso ser testemunha de alguém que esteve aqui há 2000 anos atrás? Mas nós sabemos que ele ressuscitou e está vivo. E ele mostra a vida dele, de Jesus Cristo, através do Espírito dele. E através do Espírito dele, ele está presente aqui hoje. Ele está presente aí com você. Porque se o Espírito Santo está aqui, está aí, está conosco, a presença do Senhor está neste lugar. Né? No lugar que você está, no lugar que nós estamos. A presença do Espírito Santo. E nós vemos aí que, justamente é isso aí que nos traz o quê? Uma comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão é muito importante, irmãos. Né? A bênção apostólica destaca um importante aspecto do ministério do Espírito Santo, a comunhão. Né? Aqui em 2 Coríntios, Paulo fala que todos os santos o saúdam. Né? Nós sabemos que nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que vem essa epidemia, e nós tivemos que nos separar em termos, né? Cada um ficar no lugar. Quantos irmãos que faz tanto tempo que eu não vejo, que a gente não vê. Mas a nossa comunhão, ela permanece, porque agora a nossa comunhão é através do Espírito do Senhor. Essa comunhão. E a comunhão com o Espírito, por isso que hoje em dia é mais importante a nossa comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, porque através dessa comunhão, nós estamos em comunhão entre nós. É como se nós estivéssemos tudo junto. Né? E sabemos que, conforme essa comunhão, quanto mais forte ela for, nós intercedemos e nós oramos e clamamos, o Senhor, com o seu ouvido inclinado, Ele fará com que esse tempo seja abreviado, porque o poder de Deus é imenso. Você vê que, quando o povo estava ali no Egito, né, e se nada acontecesse, o povo ficava acomodado ali no Egito. Né? Quando eles estavam no Egito ali, tinha tudo que comer, não tinha nada, mas de repente, porque Deus levou o povo ali para prosperar, e o povo ali no Egito prosperava, e as hebreias era que nem coelho, tinha filho pra caramba, né? E quando o rei, o faraó vê aquilo, falou, nossa, esses gurizada correndo pela rua aí, esses caras crescendo aí, e se alguém fizer aliança com eles, nós estamos perdidos. Assustou ele próprio. Mas quando vem a dificuldade sobre o povo lembra da promessa. E muitas vezes, quando vem a dificuldade sobre nossas vidas, nós lembramos das promessas do Senhor. E aí o povo clamou. Ele clamou e Deus ouviu o clamor do povo. Porque o povo estava em dificuldade. A dificuldade que nós passamos hoje é a dificuldade que nós temos para Deus nos mover, nos impulsionar a clamar ao Senhor e orar ao Senhor. E conforme a sua comunhão com o Espírito do Senhor, mais será ouvida a tua voz. Porque o importante, irmãos, é que a nossa voz seja ouvida nos céus. Porque nós podemos orar muito, mas se nós não tivermos em condição, na comunhão com o Espírito, a nossa voz não chegará ao ouvido dos céus. Mas se nós tivermos comunhão com o Espírito, ele chegará ao ouvido dos céus. Então nós temos essa comunhão com o Espírito. Que significa nós sermos guiados. Né? João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de vós e anunciará o que há de vir. Isso é uma coisa interessante, porque o Espírito Santo, ele não é surpreendido por nada. Né? Por isso que quanto mais comunhão nós temos, né, nós vemos que os profetas do Antigo Testamento foi revelado justamente pelo Espírito do Senhor. Tudo aquilo que aconteceria no futuro. Uma coisa que você vê na vida de Daniel, Daniel teve uma vida exemplar ali diante do Senhor, não se preocupou com a dificuldade, tudo que veio sobre ele, Deus o livrou porque ele confiava em Deus, ele continuou confiante e fiel a Deus. E quando chega no fim da vida, Deus começa a revelar as coisas para ele através do Espírito. Né?
porque Deus viu que nele era um homem íntegro, né? Então Deus começa a revelar para ele. E é justamente o que está falando aqui, Jesus fala, né? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Né? Vos anunciará o que há de vir. Ele também, ele nos unge, né? Nós lemos lá 20 ou 27, a João, primeira carta de João, 2, 20. Diz que vos tendes a unção do santo e sabeis tudo. O 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então nós temos que permanecer, porque essa unção leva a nos permanecer em Jesus, né? Então, quando nós permanecemos em Jesus, no Espírito do Senhor, nós sabemos que a unção do Senhor vem sobre nossas vidas, né? Efésios 3 diz assim, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais colaborados com o poder pelo Espírito do homem interior. Então, irmãos, ele nos fortalece, ele nos ajuda a isso daí. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que a vida cristã, ela tem essa questão. Nós temos que dar ouvido ao Espírito do Senhor, para que ele nos guie e não permitir que a nossa emoção, que os nossos desejos, que a nossa razão sobrepõe a razão do Espírito Santo, né? Disse que o cristão ele não tem razão, quem tem razão é Deus, né? Ele não vive somente pela razão, ele vive pela fé no Senhor Jesus, né? E ele nos regenera, né? No livro de Tito, versículo 3, ele diz assim, no 5: não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, essa regeneração, essa renovação vem do Espírito Santo. Porque quando nós nos convertemos, quando nós vemos para Jesus, muitas vezes nós ainda temos muitos problemas, né? Muito costume, né? Mas o próprio Espírito Santo, ele vai nos regenerando, ele vai nos transformando, né? Que ele fala assim, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Que diz assim que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, né? E ele vivificado, nós somos vivificados por eles. Que diz lá no Romanos 8:1, né? Que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então essa é a diferença. Porque antes de nós virmos para Cristo, antes de nós aceitarmos Jesus, ele fala que a gente, na verdade, nós andávamos com a vontade da carne. Mas quando nós vemos para Jesus, nós agora temos que, por isso que Paulo fala de correr uma carreira, né? De nós temos que renunciar às coisas, né? Um atleta, quando ele vai participar de alguma corrida, né? Ele vai se abster de alguma coisa, ele vai ter uma regra na vida dele para conseguir aquela vitória. Nós temos a mesma coisa, porque nós estamos seguindo uma carreira, né? O próprio Paulo fala assim, que eu guardei, né, a minha fé, eu cumpri a carreira e guardei a minha fé, né? Nós temos que cumprir os desígnios que ele tem colocado sobre nossas vidas, né? E é por isso que
nós devemos fazer com que o Espírito Santo produza em nós uma profunda comunhão, né, do crente com Cristo, né? Efésios 3. Efésios 3, 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, havendo estando arraigados e fundados em amor. Né? Ele diz assim, no 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborado no poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Né? Então, a base dessa comunhão é a expiação do pecado pelo sangue de Jesus. Né? Porque você sabe que o sangue de Jesus, nós vemos aí, foi mencionado até muitas vezes aqui no púlpito, sobre a cruz, né? A cruz tem a parte horizontal e a parte vertical. Quando essa comunhão vertical ela é perfeita, também é perfeita essa comunhão horizontal. Então, a comunhão com Cristo nos traz comunhão, né? Que nós vimos lá na carta de João, 1 João, que ele diz lá que se nós amamos a Deus, amamos aquele que Deus ama. Né? Porque quando nós conhecemos o amor de Deus, se o amor de Deus está em nós, esse amor da verdade permanece em nós para que nós amamos uns aos outros, né? Para isso, né? Para que nós amamos uns aos outros. O alvo da comunhão é que Cristo habite em cada vida e exerça a plenitude do seu senhorio. É interessante que ele fala lá que Jesus, no João 15, 5, ele fala assim que eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, né? Há uma coisa importante que ele fala assim, antes desse versículo, do João 15, 5, que ele fala assim que aquele que está em mim e não dá fruto, né? Essa é uma questão lá em Lucas, ele também fala, né, que quando vem a mim, eu lhe mostrarei quem és, né? Se é um homem insensato ou não, né? Aquele que faz a casa na rocha ou aquele que faz a casa na areia. Então, muitas vezes, através desse versículo, nós vemos assim, que não é só ir a Jesus, é também dar frutos. Porque ele diz assim que ele é a videira verdadeira, vós o galhos. Aquele que não der frutos, o Pai atirará. E aquele que dá fruto, o Pai limpará para que dê mais fruto. Então, a palavra em nós é que vai produzir fruto. É a palavra no nosso coração que produz fruto. Né? E nós vemos aqui em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Então, uma coisa que nós vemos aí, outro dia foi trazendo uma palavra aqui que Jesus visitou as casas, mas ele está também à porta batendo, para que abra a porta da sua casa, do seu coração. E ele fala assim, que aquele que abrir, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Né? Então nós temos que abrir essa porta para Jesus, deixar essa porta. Né? Nós vemos que o diabo mete a alavanca para abrir a porta, mas Jesus ele é educado, o Espírito Santo é educado. A garantia da comunhão é assegurada pela palavra, não é verdade? Pela palavra. 1 Coríntios 1:9. O 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo e nosso Senhor. Né? Então ele nos dá a garantia, né? E nós desfrutamos desta comunhão com Cristo, né? E recebemos o quê? Uma nova visão espiritual no amor de Cristo. Essa visão, por isso, irmãos, tem que ser mudado, né? Essa revista abrange vários ensinamentos que nos levam, na verdade, a entender, né, que o processo de Deus são as coisas que Ele vai fazendo em nós, através da palavra dEle. Né? E esse processo que Deus vem trabalhando em nós, porque
Nós, como cristãos, nós temos que ser diferente hoje do que fomos ontem. O que nós fazíamos ontem, nós não fazemos mais hoje. O que nos faltava ontem para chegar mais próximo de Deus, hoje nós vamos se aproximar mais de Deus, né? Que é justamente essa comunhão com Cristo, né? Essa comunhão que nos faz, em Efésios 3, no versículo 18 diz assim: poderes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E o 19 diz que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então, nós temos que compreender, sabe? Quando ele fala assim, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desta obra do Senhor em nossas vidas. É muito mais do que simplesmente a gente aceitar Jesus, ser crente e Ele nos arrebatar. É muito mais disso aí. É uma regeneração, uma transformação das nossas vidas para nós nos aparecermos com Ele cada vez mais. Para nós aparecermos com Jesus cada vez mais. E ele fala assim, que esse amor que deve ser conhecido e compreendido completamente. Porque ele fala assim que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus, né? Porque se nós não tomarmos essas condições, de ser cheio do Espírito Santo, de ter uma comunhão, nós não vamos conhecer o amor de Deus, né? O amor de Deus, na verdade, ele em nossas vidas é aquilo que nós relacionamos com Ele. Porque nós vimos aqui, um texto passado diz que esse relacionamento contínuo é que nos dá segurança com Deus, né? Segurança com Deus. Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mediante essa palavra a gente consegue entender que se não houver o Espírito Santo em nossa vida, a gente não consegue entender o amor de Deus, né? Porque ele diz assim que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós conhecemos o cuidado de Deus quando Ele envia o teu Espírito para nós, né? Jesus, Ele sobe e Ele fica justamente preocupado e manda o quê? Um consolador, um outro consolador. Uma palavra, né, que nós sabemos no grego que é o paracleto, é o mesmo que está em nós. A presença do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, é a presença de Jesus em nossas vidas. É a presença do Senhor em nossas vidas, né? E aí nós o quê? Nós sabemos que de toda essa manifestação do Espírito Santo, né, ele intercede, Ele nos consola, Ele nos ajuda. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. No decurso da sua vida, cada cristão aprende que precisa depender completamente do Espírito Santo. Ele é absolutamente indispensável para o nosso viver. Por isso, irmãos, ele é indispensável para o nosso viver. Ninguém consegue permanecer na fé, ninguém consegue permanecer no Senhor se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, ele não consegue permanecer. João, no capítulo 3, do Evangelho de João, no versículo 6, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário você nascer de novo? Ele está falando aqui para Nicodemos, né? Nicodemos era alguém principal ali da sinagoga, e ele conhecia a lei. Mas Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que nós nascemos, nós temos um nascimento justamente a partir do sangue de Jesus. Nós fomos regenerados de novo, né? E a partir deste momento,
nós temos uma nova vida, né? Por isso que ele diz assim que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, né? Paulo ele fala assim que nós temos o quê? Aquele que na verdade discerne do Espírito tem entendimento das coisas espirituais, mas aquele que é da carne tem entendimento das coisas carnais. É difícil, irmãos, quando você olha para um estudo desse, quando você olha para essa habitação do Espírito em nossas vidas, você carnalmente, alguém carnalmente não consegue entender essas coisas. Isso é loucura, né? É utopia isso daí. É por isso que é perigoso, muitas vezes, o crente abandonar a palavra, não buscar a palavra, a comunhão. Por quê? Porque se esfriar nele, e se for roubado esta fé, às vezes bloqueia isso, ele não tem entendimento disso daí, né? Essa fé, ele não tem entendimento. E ele não consegue entender, por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E as coisas carnais são entendidas carnalmente. E as coisas de Deus e da igreja, ela na verdade ela é discernida pelo Espírito. Porque o próprio Jesus disse ali para a mulher do poço, né, que você não sabe quem adora, mas nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E sem a regeneração e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não há comunhão com Deus. E às vezes isso lhe falta. Por isso que nós vemos muitas pessoas que passam um tempo na igreja e não conseguem permanecer, porque ela não consegue manter essa comunhão. Dependemos dele para a nossa salvação, para a compreensão das Escrituras, né? Nós vemos que João 16, no capítulo 16, ele fala assim no 13: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, para que nós tenhamos justamente isso aí. O Espírito Santo nos guia, na verdade, né? Por isso que você não tem que ficar... Qualquer palavra você tem que ficar ouvindo. O próprio Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas, né? A não ser pelo próprio Espírito do Senhor, que nós devemos dar. Justamente essa é a dependência que nós temos, né? Para orarmos com eficácia, né, que ele fala lá já 8:26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para prosseguirmos na tarefa da evangelização, né? Então, essa tarefa da evangelização, ela depende justamente disso aí, que é o Espírito Santo que intercede por nós. Apocalipse 22, versículo 17, ele diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa é a função, justamente a eficácia da evangelização. Porque, irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, ou quando nós evangelizamos, não é nós que convencemos as pessoas, é o Espírito do Senhor que convence as pessoas, né? Então, o Espírito e a esposa dizem, vem. Então, nós sabemos que o Espírito colabora com a igreja. A esposa aqui é a igreja. O Espírito Santo está colaborando ali, fortalecendo e colaborando com a igreja. E quando a palavra é falada, precisamente é a ação do Espírito Santo. A propagação e a disseminação da palavra de Deus na terra é do próprio Espírito do Senhor, nos dias de hoje. O próprio Espírito do Senhor. Para obtermos o revestimento do poder. Jesus fala lá em Atos, né, que eu enviarei para vós a virtude do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, porque nós somos testemunha, para recebermos a manifestação dos dons, né? Lá em 1 Coríntios, ele fala dos dons, mas quem distribui os dons, como quer, na verdade é o próprio Espírito, né? 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim no 8, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência.
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então nós vemos aí que essa manifestação dos dons é dada pelo Espírito. E ele fala assim que o Espírito Santo dá como quer, a vontade é dele, não é nossa. Ah, eu quero ter o dom tal. Não, ele sabe o melhor dom para você. Por isso que quando Paulo fala assim, ele vai falar, então busque o melhor dom, é aquele dom que é o seu dom. Você às vezes, muitas vezes a pessoa quer algo, mas o Espírito Santo, não, o melhor dom para você é esse. Nós temos que buscar o melhor dom. Por isso que o Espírito Santo nos revela. E eu acredito, irmãos, que todos que vêm aos pés de Cristo, aquele que é regenerado, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem um dom. Todos têm um dom. Porque o Espírito Santo, ele na verdade reparte esse dom. Para recebermos a manifestação dos dons e para sabermos a direção correta. Em Gálatas 5,18 diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Mas debaixo da graça. Se sois guiados pelo Espírito do Senhor, não está debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor, né? Então, essa é a questão, né? Nós não somos regidos pela lei do mundo, pela lei do pecado. Nós somos regidos pela lei do Espírito do Senhor. E é esse Espírito que intercede. E o que nos faz crescer na nossa fé. A fé está intimamente ligada ao Espírito Santo. Ela não somente produz dentro do coração do pecador a fé salvadora, mas também leva o cristão a cultivar a fé como elemento do fruto do Espírito. A fé não é só a questão do crer. A fé, no grego, ela tem um fundamento também de fidelidade. Quando nós temos fé, nós temos fidelidade a Deus, nós somos fiel a Deus, né? E justamente Gálatas 5,22 fala do fruto do Espírito, né? Mansidão, temperança, fé, longanimidade, né? Então nós vemos que isso são os frutos do Espírito. E nós vemos que em Hebreus 12, ele fala aqui do capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Nós temos fé por causa dele. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo-nos em vosso ânimo, né? Então o autor de Hebreus está falando justamente isso daí, que nós consideramos que se Jesus suportou todas aquelas contradições dos pecadores, aquela investida, nós também suportaremos pela presença do Espírito Santo, né? E nós não vamos enfraquecer e nem desfalecer na nossa fé. Porque muitas vezes, quando a nossa fé não é necessária na palavra, e quando nos falta o Espírito Santo, qualquer coisa que vem sobre nós, ele rouba a nossa fé e enfraquece a nossa fé. Você sabe que nesses últimos tempos dessa epidemia, tem muito crente que está vacilando na fé. Ele já não sabe se ele crê no médico, nos políticos, ele já está todo perdido, porque enfraqueceu a fé dele. Então, não deu nossa fé. Nós devemos crer que Deus tem um caminho melhor para todos nós. E isso nos traz o quê? Nos traz o fortalecimento. O cristão é fortalecido constantemente e permanentemente pelo Espírito Santo, né? O que diz lá, Efésios 3,16, que sejais corroborados, quer dizer, sejais ajudados, fortalecidos. Esse fortalecimento revigora o homem interior, né? Nós vemos que essa revigoração vem. E é administrado segundo as riquezas da sua glória, né? Efésios 1, versículo 7, que diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça.
E a graça do Senhor é que nos envolve, né? É a graça do Senhor, né? E aí nós temos o quê? A frutificação, né? A ilustração no Evangelho de Mateus mostra que a verdadeira fé em Cristo transforma a vida e produz fruto para a glória de Deus, né? Jesus, ele fala lá, que nós vemos no capítulo 15, que aquele que não der fruto, então nós temos que dar fruto. Mas não importa que se dê um frutinho, o Senhor vai limpar para que você dê mais fruto. Porque nós vemos que tudo na natureza, né, segundo a espécie, o mesmo princípio também vale para o reino espiritual. Se a natureza ela gera, você joga uma semente na terra, ela gera uma árvore que gera fruto, nós também, essa semente do Evangelho jogada no nosso coração, ela tem que gerar fruto também, né? E ele diz assim, Jesus diz assim, em Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos vos conhecereis, né? Mateus 7,20, ele fala assim, uma árvore má não pode dar bom fruto, uma árvore boa não pode dar mau fruto, mas pelos vossos frutos vos conhecerei. Ninguém diz que onde você colhe abacate é mangueira, diz que é abacateiro, ninguém fala que é mangueira. Então, pelo fruto vos conhece, né? E o Espírito Santo, quem nos ensina a ajudar-nos a frutificar. E nós somos o quê? Para que haja frutificação, temos que ser guiados pelo Espírito do Senhor. O termo guiado pelo Espírito ocorre expressamente em apenas uma das epístolas de Paulo, né? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual aclamamos Abba Pai. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque nós concluímos que aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Por isso que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas não filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelos filhos de Deus, né? Mas a verdade é que ela é encontrada implicitamente ao longo de todo o Novo Testamento. E claramente estabelecido no texto de Paulo, que ser filho de Deus é a condição maior para alguém ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, a condição para ser guiado pelo Espírito é ser filho de Deus. Se não for filho de Deus, não é guiado pelo Espírito. E aí é o que nós revertemos, né? São guiados aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus, né? Então, nem todos são filhos de Deus. Mateus, por exemplo, informa-nos que o mestre foi conduzido ao deserto guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, não é verdade? Nós vemos que Mateus 4 diz assim, e o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. Outro texto que nos ajuda a entender mais profundamente essa realidade espiritual é Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos ao diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos assim que, justamente, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos, e oprimindo o diabo, porque Deus era com ele. Então nós sabemos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus é conosco. Então nós fazemos a mesma obra de Jesus. Eu e você temos condição de expulsar demônio, de curar enfermos, e se a tua fé tiver, você até de ressuscitar vidas, como Jesus fez. A obra do Senhor é feita pela vida da igreja, pelas nossas vidas, né? E aí nós entendemos, como Paulo fala, que nós recebemos a adoção de filhos, né? Que diz assim, que o Espírito Santo é a adoção, né? Aqui tem um texto aqui que o dicionário de Hall define a adoção como processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. Pela adoção é estabelecida uma relação legal entre pais e filhos, normalmente procedida de um processo judicial, né? Então, quando se adota uma criança, existe um processo judicial, que você vai tomar o lugar daquele que gerou aquela criança para cuidar daquela criança.
Teologicamente, a adoção é selada e confirmada pelo Espírito Santo, concedendo à pessoa que confessa a Cristo. Como Salvador, o status de membro da família de Deus. A doutrina da adoção é aludida em passagens como Gálatas 4. Em Gálatas 4, nós vemos aqui a partir do versículo 4, que diz assim, Paulo falando: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, né? Pai querido. Tanto é que Jesus nos revelou o Pai. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele testifica em nosso coração esse Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós somos co-herdeiro com Jesus Cristo. Aquilo que ele herdou, nós também herdaremos, né? Nós sabemos que o Senhor tem uma vida eterna, nós também herdaremos a vida eterna. Ele está no céu e nós subiremos ao céu para morar com ele, né? O ensino geral da Escritura a respeito da adoção permite-nos identificar alguns aspectos da relação entre Deus e seu Filho. Para começar, a adoção é um dom de Deus, do qual participam as três pessoas da Trindade, né? Então, essa adoção de Deus, né? Porque ele fala lá em Gálatas 4, 6, né? Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, né? É um ato soberano e livre, espontâneo e perfeito, né? Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui em Efésios ele fala assim que, ele fala no 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Em que nos proporciona extraordinariamente privilégios, solenes deveres, por meio da adoção. Nossa vida de escravidão é anulada e recebemos uma maravilhosa união de Cristo. Irmãos, a gente vê que através desse intermédio, nós não somos mais escravos do pecado, né? Você não está mais da escravidão do pecado. Você está, na verdade, na unção do Senhor, como filho de Deus, né? Aqueles que são filhos de Deus, eles não são escravos do pecado. O pecado não domina a vida dele. O pecado não leva ele a se contaminar com as coisas deste mundo, né? Então nós vemos que o que nós precisamos é andar no relacionamento com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, através da palavra, né? Hebreus 2, a partir do 10, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazemos muitos filhos à glória, e consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamares irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Ele está falando uma palavra de Jesus aqui, né? E os filhos que Deus me deu. E quando nós tomamos essa posição, o Senhor não se envergonha de nós.
Por isso, irmãos, não se vergonhe você do Evangelho do Senhor. Não se vergonhe de anunciar o Evangelho do Senhor, de viver o Evangelho do Senhor. Porque, às vezes, o mundo, ele tenta constranger aquele que, na verdade, declara fé. Mas, quando nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, ele nos convence da verdade. E não nos permite que nós tomamos essas condições de ouvir aquilo que não é de Deus, né? Que seja tentando nos oprimir. Mas nós, como temos certeza, e quando nós temos convicção da nossa fé no Senhor, essa convicção nos leva a estar próximo do Senhor e não nos envolvermos com aquilo que vem. Porque nesse tempo que nós vivemos há muito afronta ao Evangelho do Senhor. Muita gente falando, cadê seu Deus, que a igreja... Mas, na verdade, o Senhor continua o mesmo, antes e depois e sempre. E o Senhor é que tem nos unido. A nova condição dos filhos. A condição do filho de Deus é obtida pela fé, por causa da adoção. Cada cristão tem o dever de seguir, servir, obedecer e imitar a Deus, né? Essa é uma atitude expressa no mandamento do Senhor, né? De amar o próximo como Deus amou também, né? Por serem filhos de Deus, desfrutando da adoção, o cristão deve amar uns aos outros profundamente, com um amor caracterizado pela prática da justiça, pela compaixão e até pela disposição de entregar a própria vida em favor do próximo, né? E nós vemos lá a carta de João, a primeira carta de João 3, a partir do 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos, do seu irmão, justa. Mas, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade, né? Essa é a nossa situação, né? Nós não devemos falar, né, somente por palavra, mas por atitudes. Até eu falo que a fé, ela não é só daquilo que nós pregamos, não. É as atitudes que nós tomamos. Essa que representa a nossa fé, né? E ele diz assim que aquele que, na verdade, que conhecemos o amor nisso, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Então, na verdade, por isso que nós somos um corpo. Você percebe como um corpo é, né? Põe uma mão assim, ó, e pega uma faca para ver se a pessoa não puxa rapidinho a mão da faca. Porque ela defende, o corpo se defende. Então, o corpo unido, ele forma, nós somos um corpo. É dessa forma que nós vivemos, né? Você está aí na sua casa, está assistindo, faz tempo que nós não temos uma reunião na igreja, mas nós ainda somos um corpo. E nós temos que agir desta mesma forma. Que agindo desta forma, por isso que a lição diz que é o Espírito Santo e o cristão. E se o Espírito Santo está em mim e você, nós temos esse mesmo sentimento, né? Esse mesmo sentimento. Ao levar-nos a Cristo e ao conhecimento da verdade, o Espírito de adoção, e ele sempre trabalhará para que cumpramos nossos objetivos e deveres. Sendo assim, não podemos perder de vista o fato de que a adoção nos fez participantes da herança divina, né? Essa confiança nos ajuda a triunfar, não é verdade? Né? Sobre as adversidades da vida e nos faz contemplar
a eternidade com serenidade, esperança e fervor, né? Então, nós não podemos perder isso de vista. A adoção de filhos com Deus, né, faz o quê? Nós participar dessa herança divina. E nós somos co-herdeiro com Cristo, e a palavra diz que nós somos, eu não sou co-herdeiro com Cristo, é nós que somos co-herdeiro com o Senhor Jesus, né? Então, aqui, terminando a lição, conclusão. Nesta lição, podemos colocar alicerces mais firmes e duradouros, a fim de que tenhamos uma fé vibrante na situação real que a igreja deve considerar. Somos filhos porque o Espírito nos adotou em Cristo. Desfrutamos da habitação do Santo Espírito e temos uma relação real, viva e diária com Ele. É preciso que cada aluno reconheça isso e desfrute abundantemente de todos os ricos benefícios dessa relação com Deus, né? Então, na conclusão, nós vemos que esse é o alicerce firme. O que afirma nossas vidas no Evangelho é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo em nosso coração. Por isso, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso daí. Somos um, amamos uns aos outros, somos um corpo, mas também nossos relacionamentos com o Espírito. E nós sabemos que tudo está debaixo do Espírito. Porque se há diferença entre nós, como pessoas, quem nos faz ser igual ao Espírito Santo? Porque nós estamos debaixo desse Espírito. E é Ele que, na verdade, nos guia e nos conduz como igreja, né? Então, que nesse domingo, que a sua condição de como crente no Senhor, e como nascido do Senhor, seja buscar um relacionamento sempre com esse Espírito do Senhor. Porque Ele está aí, está aqui, Ele habita em nós. E nós somos, na verdade, aquilo que Jesus deixou na terra, para que representamos. Ele falou assim: eu te dou poder, te dou virtude do Espírito Santo, e vós sereis minha testemunha. E o Espírito Santo veio revelar Jesus em nosso coração. E Ele continuará revelando, porque a igreja não vai parar a obra da igreja, através do Espírito. Porque quando começou lá no Pentecoste, e até hoje, nós só estaremos através dessa adoração. Nós vamos cessar, em parte, a nossa obra, quando Jesus vier buscar nós para estarmos com Ele. Amém, irmãos? Então, terminando isso aqui, né, eu queria que você inclinasse a sua cabeça, né? Eu queria aproveitar a presença do pastor Gilson aqui. Gilson? Pastor Gilson? Que ele fizesse uma oração final. Dá para fazer a oração final? Terminando essa lição, né, e nós estaremos prontos para a próxima lição, né? Leia a revista, esses versículos foram ditos, são para o ensinamento seu, para que nós continuamos a obra do Senhor e sabemos que nós une, que nós guia é o Espírito Santo. Amém? Fica com Deus, o pastor vai fazer a oração final. Pastor. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, louvar o Senhor por esse ensinamento e que logo mais às 18 horas nós estejamos mais uma vez juntos, né, na ministração da palavra do Senhor, do louvor. Que você não deixe de se conectar nesse dia. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse ensinamento, Senhor, sobre o Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos compreender, Senhor Deus, que nós precisamos, mais do que nunca, Senhor, ser dirigidos, orientados, instruídos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque o Teu Espírito Santo é que nos conduz, é que nos traz a segurança, é que nos revela, Senhor, a palavra. Pai querido, que nos une, nós estamos nesse exato momento, Senhor, unidos pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor que está no nosso coração. Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que a saudade, Senhor, que nós sentimos uns dos outros, de estar congregados, Senhor, aqui nesse lugar, ó Deus, ela vem do amor, ó Pai.
do amor que está em Cristo, ó Pai. Por isso nós sentimos falta, porque nós somos partes uns dos outros, somos membros uns dos outros como corpo de Cristo, Pai. Pai, nós te louvamos por essa manhã, e o Senhor nos deu um dia abençoado, na sua presença, que teu Espírito Santo continue conosco, Senhor, como nosso companheiro, nosso amigo fiel. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos seus filhos, Senhor, nesta manhã e nesse dia. E que logo mais, Senhor Deus, possamos estar mais uma vez compartilhando a sua palavra, Senhor. A presença gloriosa do teu Espírito Santo seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse dia. Um ótimo domingo para cada um. E até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.